Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui do MEC GCL, em parceria com o Espiritismo.net. E hoje com uma alegria extra, porque a gente está aqui retornando a carta aos Gálatas. Nós demos um intervalo, né? Respeitando os novos colegas que chegaram. Nós demos um intervalo e precisamos encerrar o estudo, né? Precisamos. Fomos até o capítulo 4. Então, comecei a fazer um apanhado aqui. Não coloquei... Bom, é um resumo, né, gente? Então, a gente é só para meio que para recordar mesmo tudo que a gente viu, né? Então, vamos ao capítulo 1. Lembra que cada capítulo tinha como que umas perícopes, assim, né? Uns trechos dentro do capítulo, não é isso? Então, eu fui colocando as perícopes aqui para a gente ir recordando e fazendo algum comentário sobre elas, tá bem? Então, vamos lá, ó. A primeira, endereço. A primeira é só realmente uma introdução aí, cumprimentando, né? Então, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que nos entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja dado a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele está só aqui primeiro, né, só colocando, vamos dizer, o remetente, né, ele e todos os irmãos que estão com ele, para as igrejas da Galácia, né? Então, Paulo primeiramente se coloca como mensageiro de Jesus e Deus Pai. Ele sempre faz essa distinção clara, né? Deixando claro que Jesus não era Deus, né? Jesus e Deus Pai, e não da parte dos homens. Apresenta-se como apóstolo, vivia em função da mensagem do Cristo e tinha autoridade para falar de Jesus. Ele apresentava-se como apóstolo, né? Apóstolo, a gente chegou a ver o que era discípulo, o que era apóstolo, lembra, né? Apóstolo realmente é aquele que, como está aí, vive em função daquilo, né? Vive para dizer os ensinamentos e divulgar os ensinamentos, enfim, ele se sentia como que autorizado a isso, né? E ele fala não por parte dos homens, mas como um mensageiro de Jesus, né? Eu vou colocando as coisas aqui, vocês vão me interrompendo aí quando vocês quiserem, tá? Então, olha, aí quando ele fala de Jesus, lá no 4, ele já vai falar com relação a Jesus, né? Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, aqui a gente tem que ressaltar que a questão, né? Que Jesus entrega a própria vida, quando ele fala ali pelos nossos pecados, né? Não no sentido de simplesmente livrar a gente dos pecados, né? Mas no sentido de que nos ensina como que devemos agir, né? Como que devemos conduzir a nossa vida, seguindo a vontade de Deus, nosso Pai, para que a gente possa se livrar dessas imperfeições todas, né? Então, eu coloquei aí um versículo de João: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então, que os guarde do mal, no sentido de que os nossos pensamentos, né, não sejam conduzidos pelas influências más, mas que possam ser conduzidos por aquilo que a gente consegue assimilar da mensagem do Cristo, né?
Tudo bem? Aí é só um início, assim, né? E aí, ó, na sequência, outra perícopezinha. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Aqui ele já entra no assunto principal da carta, né? Porque ele tinha divulgado a mensagem ali entre os Gálatas, e agora ele percebe que os Gálatas estavam sofrendo uma certa influência de judaizantes, resumindo, né? Judaizantes que achavam que a pessoa, o gentil, que se que que quisesse se adaptar e que quisesse seguir ali a mensagem do Cristo, tinha que seguir as regras hebraicas lá, aquelas questões, sim, principalmente da questão da circuncisão, do lavar as mãos, e aquelas práticas exteriores, das quais o Cristo combateu bastante, não é isso? E que ele como um bom entendedor aqui da lei mosaica e da mensagem do Cristo, ele entende essa mensagem do Cristo e tenta, por isso que essa carta é conhecida como carta da liberdade, ou carta da libertação, né? Porque ele tenta libertar as pessoas dessas questões exteriores, né? E é isso que vai tratar basicamente toda a carta, né? Então, voltando aqui, ó, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. E porventura, o favor dos é porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Eu acho que com tudo que a gente viu ano passado, dá para entender bem o que está querendo dizer aqui. Não dá? Dá para entender bem. Mas vamos aqui ver algumas coisas, né? Paulo poderia estar sendo acusado pelos judaizantes de não pregar a circuncisão para agradar aos gentios e ter maior aceitação, ao que ele combate argumentando que o que busca é servir a Deus acima de tudo. Há um contraste entre o seu comportamento antes da conversão e o de agora. Antes ele buscava servir a Deus agradando aos homens influentes, porque ele era um doutor da lei, um fariseu, e tinha que seguir as regras lá do templo, né? Em busca de destaque. Então, agradar os homens influentes em busca de destaque. Agora serve a Cristo, sabendo que para isso enfrentaria muita oposição por parte dos homens. Não nos damos conta disso, mas na maioria das vezes, o que nos leva a dar tamanho valor às opiniões alheias são nosso orgulho e vaidade, uma fé frágil e pouco fundamentada em relação às realidades espirituais também nos conduz a essa situação. E às vezes a gente faz as coisas porque todo mundo está fazendo, todo mundo quer, então eu quero a aprovação do grupo que eu participo, então eu faço, né? Então isso é o quê? É orgulho, é vaidade, porque eu quero ser aceita, né? Alguém levantou a mão, quem foi? Alcione, fala, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Val, Hum. carta aos Gálatas, onde é que ficava? Galácia, né? Na verdade, é ali onde que acho que onde é a França hoje, né? Salvo engano, tá? Ah, é? Que Então, o Kardec, né? Kardec era um gaulês, né? Seguindo aqui, ó, o primeiro versículo ali daquele trecho que a gente viu, né? Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Aqui ele entra diretamente no assunto principal da carta, né? Dada a sua preocupação e a importância que ele dava a esse tema, para que as pessoas dessem maior importância realmente ao que dizia realmente a mensagem do Cristo, né? O que era mais importante, né? A mensagem em si, não questões exteriores, mas a questão da sua interiorização da mensagem, do seu trabalhar aqui o seu interior, o seu coração com o que ele estava, com o que o Cristo falava, né? Ó, não que haja outro, porque ele falou, passeis a outro evangelho, pessoas que estavam disseminando outras orientações que não as que ele tinha dado, que era em função do que ele tinha aprendido na doutrina do Cristo, né? Então, não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e que estão querendo corromper o evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo nos descerra a verdade, as leis divinas, e por isso mesmo é eterno e imutável. Imutável. Não tem como apresentar um outro evangelho, não tem, porque são as leis divinas são imutáveis, não é? Então, se há uma perfeita compreensão das leis divinas, se há uma perfeita compreensão do evangelho do Cristo, que é fundamentalmente as leis divinas, não tem como haver outra orientação, né? Não tem como ser mutável, ela é eterna e imutável. E como já vou-lo dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Na verdade, ele fala isso duas vezes, né? Ele fala duas vezes, então é assim, ele quer deixar muito bem claro isso, que é um absurdo, né? Então, aqui está o tema central da carta. Eles estavam recebendo orientações divergentes daquela que ele próprio havia trazido do Evangelho de Jesus. O Evangelho do Cristo nos descerra a verdade, as leis divinas, e por isso mesmo é eterno e imutável. Pela energia de Paulo, podemos perceber a gravidade com que ele considera o assunto. O Evangelho é a base de conduta e, se deturpado, abre uma brecha para quaisquer práticas menos dignas e distantes da verdade. Melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Fala, Jussarinha. Igual Cristo, né? Quando Jesus chega para os fariseus e para os escribas e chama eles de hipócritas, né? Porque só passavam as coisas que interessavam, só toda a questão externa, toda a questão, mas que não tinham nada a ver, não estavam fornecendo nada, a questão do sábado não pode fazer nada. Claro que pode, não é para cuidar, é para fazer a caridade, a gente não para. Como Jesus falou, nosso pai não parou de trabalhar, então temos que trabalhar sim. Então são essas questões de não poder, não pode, lava as mãos, não põe a comida na boca sem lavar as mãos. Aí Jesus, não é o que você está botando dentro, mas sim o que você põe para fora, que sai do seu coração. Ele estava enfrentando praticamente a mesma coisa, né? Com certeza, querida, muito bom. Glorinha? É só uma contribuição aí para Alcione. Alcione, os Gálatas eram um povo celta,
fazia parte dos celtas, e os que moravam aqui na região onde hoje é a Turquia, tá? Onde hoje é a Turquia. Os celtas ficavam na Turquia, eles eram chamados de gálatas. A Turquia, na época, era a Ásia Menor. Os celtas eram um povo que dominava muito a Europa, que estava em quase toda a Europa, principalmente, como a Valdete falou, na França, tá? Na região onde hoje é a França. Então, esses celtas que moravam onde é hoje a Turquia eram chamados de gálatas. Tá? Espero ter ajudado. Muito bom, querida. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Olha só, quer dizer que os celtas eram os mesmos gálatas. O que é? O que você falou, querida? Os gálatas eram os celtas que moravam na Turquia, tá? A região onde hoje é a Turquia. Tá, então é ou, né? Celtas ou gálatas. Os gálatas eram celtas, o povo celta, tá? Era um povo que morava em vários lugares da Europa. Eles tinham muita região da Europa, principalmente onde hoje é a França, tá? Mas eles foram fugindo, porque acho que eram os germanos que estavam invadindo onde eles moravam, eles foram migrando, eles migravam muito, eram nômades. Então, eles viviam assim em tribos, os celtas viviam em tribos, eles eram politeístas, muitos deles eram nômades e viviam em tribos, tá? Eles não tinham assim, não eram muito, vamos dizer assim, não tinham muita organização, tanto é que o Império Romano eles não conseguiram resistir ao Império Romano, acabaram não resistindo ao domínio romano, porque eles não eram um povo muito organizado, estruturalmente, politicamente organizado. Então, eles não conseguiram lutar contra o Império Romano. Mas esse povo que havia em vários lugares da Europa, eles moravam em vários lugares da Europa, essas tribos celtas, era um povo guerreiro, eles dominavam muito o ferro, o aço, por causa eles trabalhavam muito o aço na questão das armas, fazendo as armas e tudo, que era um povo guerreiro. Tudo bem, pessoal. Então, eles foram migrando para a Turquia, onde é a Turquia. E ali eles eram chamados de gálatas. Entendeu, Alcione? Tudo bem, pessoal, tudo bem, porque senão a gente vai se estender muito aí no... Jussara, você ia falar alguma coisa? Não? Bom, e o 10º, é porventura o favor dos homens, que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Isso é muito importante, essa mudança considerável da postura de Paulo, né? Já foi falado aí anteriormente, mas Paulo poderia estar sendo acusado pelos judaizantes de não pregar a circuncisão para agradar aos gentios e ter mais aceitação, ao que ele combate argumentando que o que busca é servir a Deus acima de tudo, e não ficar agradando um ou outro, né? Há um contraste entre seu comportamento antes da conversão e o de agora. Antes buscar, aqui a gente já até falou, né? Antes buscava servir a Deus, agradando aos homens influentes em busca de destaque. Agora serve a Cristo, sabendo que para isso enfrentaria muita oposição por parte dos homens. Desculpa, esse daqui acho que a gente já viu aqui. Então, vamos lá. Olha, mais uma perícopezinha. Com efeito, na verdade, assim, o primeiro capítulo, ele entra no assunto, mas ele não argumenta praticamente o assunto. Ele começa a argumentar a questão dele, né, o assunto que ele está tratando, mas no segundo capítulo, né? Mas vamos prosseguir no primeiro aqui. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem,
Pois eu não recebi... aqui é nem, viu, gente? Pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus, e não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus. Bom, nesse trecho, ele praticamente vai contar em detalhes, assim, né, o quanto ele pôde, toda a vida dele, né, toda a vida dele, quando ele fala que ouvistes falar certamente da minha conduta outrora no judaísmo, como eu perseguia. Então, ele fala que ele foi perseguidor, dos cristãos, né, e ele começa a falar aqui todo meio que o trajeto dele todo, né. Então, meio que para justificar, inclusive, a postura atual dele, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, revelar em mim seu Filho para que eu evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Como assim carne nem sangue, né? Nem a carne no sentido assim, os judeus eram identificados pela carne, porque eram circuncidados, né? E nem sangue, nem uma origem diferente, nem um povo diferente, não consultou se era judeu, se não era, se tinha alguma religião ou não. Ele simplesmente quis falar sobre, né? Começou a divulgar a mensagem que ele tinha recebido do Cristo, né? E que ele fala que não foi anunciado por um homem, mas pelo Cristo, né? Então, ó, com efeito eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, diante de tantas escolas filosóficas e rabinas criadas por homens, Paulo contrapõe o evangelho de Cristo que está acima de toda a concepção humana. E quando está escrito aqui escolas filosóficas e rabinas, porque ele frequentou todas essas escolas filosóficas e rabínicas, né? Porque quando fala, deixa eu ver se é aqui, ó. Não. Quando ele fala que, mais para frente, quando ele fala que ele foi separado desde o nascimento, né? A gente vai ver que desde a infância dele, ele já foi conduzido, de certa forma, pela espiritualidade, para ele ser o que ele chegou a ser depois, como Paulo, né? Pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Diante de tantas escolas, essa é a mesma frase que está ali atrás, né? Paulo quer ressaltar para os seus leitores e opositores a seriedade da temática em questão, que tem procedência divina. Paulo reconhece a ascendência do Cristo diante de todos os sábios e filósofos que já passaram pela terra e que foram por ele enviados com o objetivo de instruir a humanidade. Quer dizer, a gente reconhece que mesmo todos aqueles filósofos, todos aqueles rabinos
foram conduzidos para a humanidade, para auxílio do progresso da humanidade, pelo Cristo. A gente sabe disso, todos os profetas, todos, né? Mas ele coloca a mensagem do Cristo acima de todas as escolas anteriores, né? O apóstolo ressalta que receber ou aprender o evangelho não se trata simplesmente de aquisição intelectual, mas sim de todo um processo de busca, de esforço e de vivência pessoal sob a iluminação do Cristo. Quando ele se contrapõe às questões exteriores, né? As questões exteriores. Quem é? Sheilinha, fala, querida. Eu estou pensando aqui que Cristo é um título, né? Cristo é um título de um espírito, não é o nome de Jesus, né? Não. Jesus era um Cristo. E é importante que a gente entenda isso, né? E que ele fala, quando ele fala, eu falei com Jesus, eu não estou falando pelos homens, é porque esse Jesus, né? É porque ele era um Cristo, e as pessoas ali sabiam o que era um Cristo, né? Só para fazer lembrar que Cristo não é o nome de Jesus, é o título espiritual, o título que todo mundo entende qual é, de um ser crístico, né? Era isso só que eu queria falar. Tanto que ele coloca ali, Paulo reconhece a ascendência do Cristo. Quer dizer, ele reconhece isso, né? Que ele é um ser crístico. Bem lembrado, muito bom, muito bom. Muito bom. Aí, prosseguindo, né? Ouviste certamente da minha conduta de outrora, no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Então, certamente os judaizantes utilizavam o passado de Paulo como argumento contra ele. Saulo, cego pelo fanatismo, acabou causando grandes dores e obstáculos aos membros da igreja primitiva, isto é, da comunidade dos que buscavam a Deus por meio dos ensinamentos do Cristo. Paulo tem a humildade de admitir o seu passado, sem, porém, se prender à culpa destrutiva. Isso é muito importante, né? Tanto é que quando Jesus aparece para ele, que ele cai literalmente do cavalo, né? Quer dizer, ele simplesmente se percebeu, ele fica cego, mas ele se percebe cego diante de tudo que estava acontecendo, né? A primeira coisa que ele fala é: que queres que eu faça? Né? Quer dizer, ele já se entregou ali no primeiro momento, né? Já reconheceu ali no primeiro momento, né? Pelo seu próprio passado, demonstra agora compreender a atitude dos seus opositores e seus equívocos. Quer dizer, ele já foi daquele lado, né? Então ele entende a posição daquele pessoal, né? Estes não conhecem ainda o Evangelho, enquanto aqueles que o receberam por meio de Paulo já têm condições mais amplas de analisar os argumentos de ambos os lados. Ao fazer esse relato, Paulo ressalta a misericórdia de Jesus, que aponta o caminho da redenção para aqueles que caíram e desejam se erguer. Deus, Pai de infinita misericórdia, jamais fecha as portas aos seus filhos transviados. Sempre é tempo de recomeçar. Tudo bem, pessoal? E como progredir? Esse primeiro capítulo eu estou passando meio assim rapidinho, né? Porque as argumentações mesmo vêm para frente, né? E como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então, apesar de todos os equívocos, é inegável a dedicação, o zelo e a entrega de Paulo desde o judaísmo, né?
Tanto é que no episódio com Gesiel, né? Gesiel fala, né? Ele deve ser muito bom, ele defendeu Moisés até o final. Imagine quando ele conhecer Jesus, o que ele não vai fazer. Não foram exatamente essas palavras, mas foi essa a ideia que Gesiel falou ali, né? Então, é importante notarmos como a concepção de progresso do apóstolo se transforma radicalmente ao longo de sua vida. A partir daqui, Paulo inicia uma narrativa de toda a sua trajetória até chegarmos ao patamar de servo do Cristo, que justificava a sua atual postura de repreendê-los. Paulo já trilhou esses caminhos e quer ressaltar com seu exemplo que aprendeu para onde eles conduzem, o fanatismo que ele tinha anteriormente, né? Mas, acima de tudo, que é possível superá-los e transformar-se o quanto antes. O que levou Saulo ao fanatismo não foi a essência da lei, da primeira revelação em si, mas sim as interpretações equivocadas, oriundas das próprias imperfeições humanas, muito frequentes em alguns grupos de fariseus. E eu lembro que a gente comparou aqui, né? Porque Saulo se manifestou assim, esse fanático com relação à lei que acabou perseguindo tantas criaturas, famílias, comunidades, tudo, né? Mas nós temos um Gesiel que teve a mesma orientação, a mesma base, por exemplo, a mesma lei de Moisés, que um conheceu, o outro conheceu, só que o entendimento foi completamente diferente, né? Então, por isso que ele fala aqui, o que levou Saulo ao fanatismo não foi a essência da lei, porque a essência da lei Gesiel também tinha, da primeira revelação, né? Mas sim as interpretações equivocadas, oriundas das imperfeições humanas, tão frequentes ali, né? Quando, porém, aquele que aqui que fala, né, que separou desde o seio materno e me chamou para a sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Então, quando ele fala que ele foi separado, no fundo ele foi preparado, que é aquela história, né? Ele passou pelos 3 mundos da época, né? Ele passou pelo mundo dos hebreus, pelo mundo dos gregos e pelo mundo dos romanos. Ele aprendeu com os hebreus, ele aprendeu com os gregos, e ele era cidadão romano, né? A gente sabe que por ser cidadão romano, é que ele conseguiu, na verdade, fazer todas aquelas viagens. Porque os hebreus, para sair da cidade, eles tinham que ter uma certa autorização ali, oficial, para poder viajar. Não podia sair assim, sem mais sem menos. Né? Eles tinham que ter autorização. E os romanos, não. Os romanos, como cidadão romano, ele tinha livre acesso a toda a parte. Né? Então, o fato dele ter esses 3 mundos, todo esse cabedal de conhecimento que ele tinha e que estava mal interpretado, vamos dizer assim, mas de tal forma ele foi separado desde o seio materno. Então a gente percebe que, na verdade, Jesus foi conduzindo ele desde o início, preparou ele, né, para essa tarefa. Quem que levantou? Sheilinha, pode falar, filha. Será que não é para que eu os evangelizasse? Porque eu não estou entendendo de quem ele está falando, me perdi. Mas se ele está falando com os Gálatas, e fosse os evangelizasse entre os gentios, ficava mais claro. Agora que eu entendi, eu posso até confirmar aí na Bíblia de Jerusalém, porque essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Mas eu entendo esse "o" aí no sentido de o evangelho, para que eu... Entendeu? Mas o S que você está requerendo aí, eu acho que também faz todo sentido.
Entendeu? Eu acho que faz todo sentido o que você falou, assim. Olha, Paulo foi separado, preparado para a tarefa desde a infância, como notamos pelo seu conhecimento e inserção nas 3 principais culturas da época, a grega, a hebraica e a romana. Mesmo assim, pelo seu livre-arbítrio, escolheu caminhos dolorosos antes de despertar para o chamado do Mestre. Quando Paulo diz que foi separado desde o seio materno, não devemos entender que haja aí qualquer tipo de privilégio. É, pois, uma conquista do seu espírito ao longo de sua trajetória evolutiva, que se reflete na presente encarnação, demandando, porém, a firme utilização de sua vontade e esforço pessoal nesse processo. Lembrando todo o processo da espiritualidade nos planejamentos reencarnatórios, podemos pensar que a visão de Paulo no caminho de Damasco tem como objetivo lembrá-lo dos compromissos assumidos antes da encarnação, isto é, revelar o que estava encoberto pelo seu fanatismo e por sua cegueira espiritual. Quando a gente fala ali no começo, né, que a gente não deve entender como qualquer tipo de privilégio, o fato da espiritualidade ter proporcionado todo esse trajeto para ele, né? Por quê? Porque a hora que Jesus aparece para ele, eu lembro que a gente comentou isso. Na verdade, ele que escolhe. Porque Jesus aparece para ele em Damasco, mas o que acontece? O que acontece? Ele podia simplesmente falar para Jesus assim, tudo bem, já entendi que você é o Messias, que você é um cara legal, não vou mais perseguir aí os teus seguidores, mas eu vou continuar na minha, porque eu estou para substituir o Gamaliel lá, eu estou para ocupar uma posição assim muito privilegiada dentro do templo. Eu tenho uma condição econômica, uma condição política, religiosa que me agrada bastante, e eu não vou mudar a minha vida por conta disso. Deixa eu pôr uma pastilha aqui na garganta, gente, porque senão não. Fala, Sheilinha. Eu acho que Paulo, desde pequeno, e por causa da situação dele, também familiar, e que ele tinha essa... Ele foi crescendo com toda o saber, né, dos parentes, do Gamaliel e sei lá. Eu acho que ele era um espírito muito forte, muito firme, e mesmo antes, e antes dele encontrar com Jesus, ele acreditava que ele estava buscando a verdade e trabalhando pela verdade. Ele não era um cara que não pensava, né? Ele era um cara, ele não era assim, quando fala assim, como que é a palavra? Dogmático, sei lá, como fanatismo. Eu não vejo ele como um fanático, eu vejo ele como um firme buscador da verdade que ele realmente acreditava. E ao ver, e porque é que nem Jesus falou, eu não vim mudar a lei, eu vim confirmá-la, inclusive. E essa lei aí que Paulo ele sabia tudo dela. E ele buscava ela, ele achava que ele estava fazendo certo, mas quando ele viu Jesus, acho que mudou a chave. Caiu, se le quedou la plata, né? Caiu a ficha. E aí ele falou, agora tudo faz sentido, né? E foi aprendendo ainda o quanto que... Mas, assim, o Jesus magnetizou ele legal ali naquele evento ali de Damasco também. É isso. Com certeza, filha, com certeza. Celi? No livro Paulo Estevão, diz que ele já estava insatisfeito
com muitas coisas e que ele percebia a fé daquelas pessoas que acreditavam em Cristo, ele se questionava, por que eu, que sou conhecedor da lei, não consigo ter essa mesma fé, essa mesma alegria? Então, ele já estava se questionando, que eu acho que foi mais fácil quando ele viu Jesus de se modificar. Ele questionava muito mesmo essa paz de espírito que eles tinham, né? Ele fala que ele buscava essa paz de espírito e ele não tinha essa paz de espírito, né? E foi essencialmente o momento ali com o Gesiel que ele fala que, como assim, né? Como que ele podia estar tão sereno, tão tranquilo? Ele estava sendo apedrejado e estava morrendo. Realmente é isso aí. Alguém mais? Didma. Paulo, né, as duas primeiras grandes toques, choques mesmo culturais, né, porque ele foi, o Haroldo usa nas cartas de Paulo, volume 1 do coisa, e o 2 nem saiu ainda, o Haroldo Dutra Dias diz que o Paulo foi adestrado, né, para ser daquela maneira. Ele foi educado para ser aquilo, né? E começou desde muito cedo, né? Então, os dois grandes choques que ele recebeu foi exatamente o encontro com Gesiel e depois com Abigail, né? Os dois deram a ele uma possibilidade de algo diferente, que o quebrou de alguma maneira, né? Aquele alicerce, aquele adestramento todo que ele tinha anteriormente, né? A gente vê, né, nos diálogos, né, dele com Abigail, né, dele com Gesiel, essa expressão aí que o Gesiel mesmo usou, né? Se antes de conhecer, treinado a defender Moisés, e ele foi capaz de fazer isso com essa energia toda e com essa potencialidade toda, imagina quando ele se transformar para cristão, né? Então, a insatisfação dele começou, acredito eu, assim, na minha avaliação, né, assim, de compreender a personalidade do Paulo, foi a quebra, né, do alicerce que ele tinha através de Gesiel e depois a seguir de Abigail, né? Ele não tinha jeito de interromper um apedrejamento do Gesiel, né? Ele não teve jeito, ele não tinha condições, por mais dolorido, por mais interiormente mexido, né? Que a gente sente na descrição do livro, né? O espanto dele, daquela serenidade do Gesiel, mas não teve como interromper. E o choque de saber, naquele momento, que ele era o irmão de Abigail. Né? Então, quer dizer, tudo isso tinha que dar a ele essa insatisfação que o acompanhou ainda. Mas ele era tão fiel ao princípio a que ele foi criado, ao dogmatismo, né? Eu também não gostaria nem de usar esse nome, eu concordo com a Sheila, né? Não havia fanatismo ali, não. Era uma educação mesmo, não era né? Era uma educação, ele foi direcionado para ser daquela maneira. Então, quer dizer, quando ele encontra o Cristo, mas ainda assim, para se manter fiel, né? Aí ele perdeu Abigail, né? E continuou ali, ainda naquela tarefa. E por mais insatisfação que ele tivesse, né? A dor de perder Abigail ainda não foi capaz de fazer com que ele interrompesse o processo. Então, ele continuou naquela perseguição aos cristãos, né? E aí, a gente sabe que essa história já estava toda contada, né? O Cristo já estava preparando isso, mesmo até que ele chega à porta de Damasco, e aí a primeira pergunta que ele foi: Senhor, que queres que eu faça? Então, quer dizer, o Cristo era, vamos dizer assim, o último impulso que ele tinha, né,
para sair da condição de Saulo, para surgir e nascer o Paulo que a gente conhece agora. Não sei se eu falei muito, perdão, lindinha, se eu enchi muito de história vocês. Não, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Seguindo aqui, gente, aquela expressão lá, não consultei carne nem sangue, pode ter entendida principalmente como circuncisão, a carne, né? O judeu era conhecido pela circuncisão, e pela linhagem, né? Então, ele não consulta se era judeu, se não era judeu, se o que era. Ele simplesmente queria divulgar a mensagem do Cristo, né? Saulo tenta falar em Damasco e é ridicularizado pelos de sua raça, ou seja, depois que ele encontra com Cristo, que ele vai lá para aquela estalagem, né, que Ananias vai, conversa com ele, aí ele fala, não, tem que sair e falar do Cristo de todo jeito. Ele já vai para Damasco, para a sinagoga de Damasco, para falar, e ele lá é ridicularizado pelos hebreus ali todos, né? E aí eu coloquei aqui uma fala a fala do Ananias para ele, que eu acho muito interessante, né? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas aquele que já se enganou ou se guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Está se referindo à vida anterior, né, de Paulo, né? Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Foi uma orientação que Ananias deu para Paulo, né? Ele já queria sair recebendo o troféu, né? Mas não, ele tinha que passar por algumas coisas assim, não tão simples, vamos dizer assim, né? E aí ele procura Gamaliel, ele passa 3 anos no deserto de Dan com Áquila e Prisca. A gente está percorrendo assim a história mais rapidamente, porque não dá para ficar aqui lendo o Paulo Estevão inteiro aqui, né? E uma fala do Gamaliel, que é muito importante para a gente, né? Uma fala do Gamaliel para Paulo, né? A lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. E continuando ainda o Gamaliel, né? Pulando alguns pedacinhos. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a Terra Prometida, pelas divinas revelações, é o Evangelho de Cristo Jesus. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Na terra do Evangelho, há fontes do leite da sabedoria e do mel
do amor divino. Essa fala de Gamaliel é fantástica, né, gente? É maravilhosa, né? Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Aí é quando ele procura, né, a casa do caminho, depois de passar 3 anos, os 3 anos lá no deserto de Dan, né? Tem aquela dificuldade da casa do caminho em recebê-lo e tal, né? Vai Barnabé buscá-lo na estalagem, toda aquela coisa lá, né? Vocês com certeza devem lembrar. E ele passa 15 dias lá, mas depois, com Cefas, né, como ele fala aí, mas o próprio Simão orienta ele que ele devia voltar à cidade natal, falar com o pai dele, né, tentar ali, na verdade, se reconciliar, vamos dizer assim, até com a família, né, mas ele retorna, procura seu pai, mas o pai não aceita, e ele fica na cidade, ele fica lá, salvo engano, mais 3 anos, trabalhando ali como tecelão, e é como que a cidade meio que considerava ele meio que um louco, assim, né, que perdido ali na cidade, né, trabalhando, imagina, aquele que podia ser um doutor dentro do templo ali, de tecelão, era um doido, né? Sheilinha? Cefas é Pedro? Sim, Cefas é Pedro. Pedra. A pedra fundamental da minha igreja. Prosseguindo mais um pouco, nós encerramos o primeiro capítulo. Agora, não vamos conseguir terminar o segundo capítulo, tá? Mas eu acho que a gente pode prosseguir, porque são 7 horas só, né? Eu acho que a gente prossegue, né? Então, mais uma perícopezinha. Aí, aqui ele continua contando, gente, no começo do segundo capítulo, ele continua contando da história dele. Ele vai falar daquele concílio que teve em Jerusalém. Depois ele vai falar daquele incidente que teve. Lembra que ele repreende Paulo? Lembra? Que é um ponto importante para a nossa história do cristianismo e que nós só temos notícias pelo Paulo Estevão, né? A história em si, na verdade, a história oficial, né? Não nos relata, né? Então, vamos lá. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé. Quer dizer, aí ele já estava trabalhando, divulgando, viajando com Barnabé, né? Tendo tomado contigo também Tito. Subiu em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis. Notáveis era Simão Pedro e Tiago, né? O evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Então, em particular, ele expõe ali para os dois o que ele fazia com os gentios, o que ele falava para os gentios. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Até então, enquanto estava com Paulo, né? Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos que não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos como por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas, de qualquer forma. Os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiada o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro, o dos circuncisos. Quer dizer, ele ficou mais encarregado dos gentios
e Pedro ficou encarregado mais dos hebreus, né? Pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, assim a mim e a Barnabé, em sinal da comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres e que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então, essa é a primeira perícope aí do capítulo 2, né? Então, vamos ver aí mais detalhado. Aqui agora a gente começa a detalhar um pouco mais, né? Bom, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Então, ele volta para Jerusalém 14 anos depois da conversão dele e depois da primeira viagem. Praticamente metade da sua tarefa apostólica, que durou 30 anos. Então, ele já tinha feito a primeira viagem, né? Era o Concílio de Jerusalém, um dos marcos mais importantes do cristianismo nascente, dadas as divergências com relação à participação dos gentios nas primeiras comunidades. Os judaizantes queriam exigir que os gentios cumprissem com as exigências da tradição hebraica. E Paulo era basicamente contra, dado o seu entendimento da mensagem de Jesus. Aqui, Paulo não era mais aquele ex-perseguidor tímido e arrependido, mas um homem com grande bagagem de trabalhos e testemunhos. Ele já tinha feito a primeira viagem, já tinha passado por vários acontecimentos aí, né? Paulo leva consigo a Jerusalém propositadamente um dedicado companheiro judeu, Barnabé, e outro também dedicado de origem pagã, Tito, para ressaltar que a mensagem do Mestre era universal e que era possível a convivência fraterna entre os diferentes. Porque era uma questão complicada os hebreus se aproximarem de qualquer gentil, né? Era como se eles ficassem impuros só de conviver, de ficar junto ali com o gentil, para eles era uma coisa horrorosa. Então, Paulo leva aqui Barnabé, que era judeu, e Tito, que era um gentil, ele era grego. Então, o rapaz seria um expoente do poder renovador do evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Quer dizer, ele confiava muito no conhecimento desse rapaz, desse Tito, né? Porque ele provavelmente já tinha ouvido ele falar, e ele sabia que as pessoas ali, os hebreus, ficariam encantados com a fala dele, né? E não poderiam colocar ali alguma coisa assim que fosse contra o que ele pudesse estar falando ali, né? O grande objetivo do ex-rabino era a sustentação da independência do cristianismo diante de tantas regras exteriores exigidas pela tradição hebraica. Quer dizer, ele leva de propósito um menino que era um gentil e que tinha muito conhecimento sobre o evangelho já, né, com relativamente pouco tempo, né, de contato com o evangelho, e o objetivo era exatamente mostrar que havia possibilidade, né, de que os gentios assimilassem a mensagem do mestre e fossem, inclusive, grandes divulgadores também, né. Subi, quer dizer, cheguei em Jerusalém, né,
em virtude de uma revelação, e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Quando ele fala aqui subir em virtude de uma revelação, como ele, de vez em quando, ele escutava Gesiel, escutava o mestre, escutava, né? Então, quando ele fala ali em virtude de uma revelação, pode ser assim, que ele está se referindo a alguma intuição que ele pode ter recebido, né, de Jesus, de Gesiel, lá, para que ele fosse lá para Jerusalém conversar com os notáveis, como ele fala aí, né? A reunião em Jerusalém havia sido proposta por Paulo para vencer as dificuldades com os judaizantes e explicar a divulgação da mensagem aos gentios, buscando libertá-los das imposições judaizantes através de cartas de emancipação e valorizar a convivência fraterna e igualitária entre todos. O apóstolo desejava também exaltar todo. Ai, desculpa, alguma coisa foi comida aí. Bom, os notáveis, Pedro, Tiago e João também, né? Os mais antigos da Casa do Caminho, né? O objetivo de Paulo é demonstrar, através de uma argumentação sincera, a validade da divulgação universal da mensagem de Jesus. E aqui tem uma fala de Paulo que está lá no Paulo Estevão, né? Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Na verdade, essa fala de Paulo ele estava voltando da viagem já com Barnabé, e ele fala isso para o Barnabé, né, numa reflexão ali, que ele fala, não, a gente precisa sair, viajar e divulgar por toda parte, não ficar só entre os hebreus, né? E foi sempre o grande objetivo dele, né? Vamos indo, caminhando aqui? Tito não foi obrigado a circuncidar-se enquanto trabalhava na igreja de Antioquia, que é de onde ele veio, né? A definição ou não da obrigação da circuncisão seria ainda discutida na reunião. Ou seja, ele não tinha sido circuncidado, mas aquela reunião que Paulo levou ele era realmente para discutir isso. Paulo queria convencer todos os judaizantes que não havia necessidade, né, não tinha por que exigir a circuncisão de gentios que se aproximassem da mensagem do Cristo, né? Na reunião, na verdade, Tiago solicita a circuncisão de Tito para que o mesmo pudesse participar da discussão, ou seja, que para participar daquela reunião só dos notáveis ali, eles não podiam aceitar um que não estava circuncisado, né? Não era um circunciso. Paulo recusa veemente, mas graças à intersecção ponderada de Simão Pedro, acaba cedendo em vista do objetivo maior. É muito importante ressaltarmos a atitude de Pedro, que é a genuína atitude cristã de conciliação e compreensão, mesmo diante das maiores controvérsias, por mais que um dos lados esteja com a razão e com a verdade, se não age com caridade, está equivocado. Inclusive, essa mesma postura de Pedro, né, de conciliação, de compreensão, foi que salvou a mensagem do Cristo mais para frente em uma outra reunião, né, que a gente comenta mais à frente aí, né. Tudo bem, pessoal? Seguimos?
Hoje minha garganta está terrível. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A fim de nos reduzir à escravidão, quando ele fala escravidão aí, ele se refere à escravidão, é o que está escrito embaixo. A escravidão a que Paulo se refere é aquela oriunda do cativeiro, que nosso egoísmo e orgulho criam, no qual julgamos alcançar a comunhão com Deus por meio de práticas puramente exteriores, sem qualquer mudança mais profunda no nosso ser. Que era a vida dos judaizantes, né? Era a vida dos hebreus. Né? Se preocupar em fazer holocaustos, em lavar a mão, em fazer isso, fazer aquilo, que, na verdade, não estavam muito preocupados com a mudança interior. Né? Sheilinha? E também tem a questão de que os judeus, eles tinham... Era difícil para eles aceitar sair, assim, ampliar essa bolha, né? Eles queriam ser o povo escolhido, né? Eles, não é por lavar a mão e por não sei o quê, tudo bem. Isso era um símbolo, né? Que os ajudava a se inserir nessa concepção de ser um povo escolhido. E eles não estavam muito afim de assim, compartilhar esse título, esse status com todo mundo. E aí o orgulho maior, aí que era difícil para eles, eu acho. Né? O que você acha? É exatamente isso, né? Porque quando eles se acham o povo escolhido, quer dizer, eu sou escolhida por Deus. Agora você não é, então eu te desprezo. Eu te desprezo, ou seja, você não é tão bom quanto eu. Eu sou o povo escolhido, é o orgulho realmente, né? É o orgulho que fez com que esse povo se fechasse. Emmanuel fala muito disso no Caminho da Luz, né? É o orgulho que fez esse povo se fechar e não divulgar a mensagem de Moisés, a mensagem de um Deus único para todos os povos, que na verdade era a grande missão deles, né? Mas eles se fecharam nesse orgulho, como você mesmo falou. Eu sou o povo escolhido, eu sou eu, e o resto é resto, né? O resto é lixo. É exatamente isso. E aí, continuando mais um pouco nessa questão aí, compreendemos assim que o que realmente importa é a adoração interior, isto é, a conexão com Deus pelas portas do coração, e que toda manifestação exterior será vã, se não for inspirada por esse sentimento. É nosso dever, enquanto adeptos e estudiosos da doutrina dos espíritos, zelar pela coerência doutrinária de tudo aquilo que se transmite e se ensina em nome do Espiritismo, certos de que qualquer desvio em relação à pureza da mensagem do mestre e dos postulados básicos da codificação é novamente uma tentativa de escravização das consciências aos velhos equívocos da religiosidade superficial, com graves consequências para aqueles que se tornam instrumentos de propagação dessas ilusões. E por parte dos que eram tidos como por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Esse pedacinho aqui, né, que ele fala que o que, na verdade, eles fossem não me interessa, parece uma frase, assim, bastante agressiva, né? Mas o que vem por trás disso, né? Ressalta que o mérito
individual é medido não por títulos, pelo tempo de trabalho ou por qualquer relação, mas sim pelas obras produzidas no bem, pela própria exemplificação. Paulo defende que nem mesmo a convivência direta com o Cristo, como no caso dos apóstolos, é um fator de diferenciação, mas apenas a incorporação das lições dele na própria vida, né? Ou seja, a incorporação do evangelho na vivência da criatura, né? Na vivência da criatura. Então, não importa o título, importa o que era feito, né? Deus efetivamente não faz acepção de pessoa, isto é, ama a todos de maneira idêntica. A diferença está na capacidade de cada um de sentir esse amor e transmiti-lo aos que o cercam. Ele não se opõe ao apreço e à estima para aqueles que se destacam, seja pela experiência, seja pela exemplificação, mas sim a supervalorização dos cargos e títulos, em detrimento dos valores morais de cada um. Estes devem ser entendidos como recursos facilitadores do trabalho e não o objetivo em si. E o nada me acrescentaram é no sentido de que eles concordaram, né? Eles concordaram com a proposta de expansão do evangelho aos gentios, sem acrescentar a esse processo nenhuma a exigência da circuncisão, ou nem ninguém falou para ele, não, modifica aí um bocadinho, né, faz isso, faz aquilo. Não, eles concordaram com tudo aquilo que Paulo apresentou, né? Isso que quer dizer nada me acrescentaram, né? O apóstolo gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo, que era a exigência da circuncisão, né? Alguém levantou a mão? Fala, Luciane. Val, eu penso assim, que também... O som está ruim, meninas? Tá? Pode falar, Pode falar de novo, por favor? Eu penso que, em relação ao judeu, era o orgulho, né? A gente está vendo isso hoje lá. Mas também era um povo muito sofrido, né? Desde o início, né? Guerra, perseguição. Então, ele, como povo eleito, isso era a única coisa que dava a eles uma estabilidade emocional. Quer dizer, eu tenho todo esse sofrimento, mas eu sou eleito, né? Não quero dizer que esteja... Eu acho que travou ali um pouco, né? Sim, congelou. Congelou. Realmente é um povo sofrido desde o início e até hoje, na verdade, né? Porque o que a gente ouve aí de antissemitismo aqui nos dias de hoje é uma coisa assim impressionante, uma coisa que não dá para acreditar que nos dias de hoje aconteçam essas coisas, né? Mas então é um povo sofrido, sim, e que tem esse consolo, como a Alcione fala, que é o que é? É se apegar à mensagem divina, né? É essa conexão que eles têm com o mais alto, que fortalece esse povo, Eu me lembro, acho que eu cheguei a comentar com vocês, acho que eu cheguei a comentar, assim, num dos aniversários do NEP, eu convidei... Tá aí, queridas. Eu convidei o Álvaro e o Elahá para fazer uma live, e o título da live foi a Fortaleza da Fé Judaica,
a fortaleza da fé judaica. Então, assim, esse povo tem uma fé incrível, incrível, inacreditável para os nossos padrões, né? E foi essa fé que trouxe, como usando o termo que a Alcione usou aí, o consolo para todo esse sofrimento que eles enfrentaram desde o início até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Vamos seguindo aqui. Mais um pouquinho dessa... Não sei se vai dar para a gente ver. Bom, pelo contrário, bom, primeiro ele falou que nada tinha acrescentado, né, que eles concordaram, tal. Então, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles ao da circuncisão. Então, foi uma reunião bem sucedida, digamos que um acordo entre cavalheiros, né? Importante a ser ressaltado é o fato de que essa divisão não é rígida, porque Paulo falava também nas sinagogas e Pedro também ajudava os gentios. O servidor do Cristo, ele não pode ser seletivo, né? Seletivo, ou estabelecer condições para ajudar. A solidariedade está acima de toda e qualquer autoridade. Sem esse vínculo entre os obreiros, não há obra que se sustente no tempo, por mais nobres sejam os seus intentos. Ao utilizar o termo colunas para se referir aos apóstolos, Paulo frisa que todos somos partes essenciais na construção da obra do Cristo. Só ver uma coisa aqui. Vamos ver só mais esse aqui. Nós só nos devemos lembrar dos pobres e que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Os pobres a que se refere são os chamados filhos do Calvário, né? Aos quais ele, assim como Jesus, sempre dedicou especial carinho e atenção. Esse é o comportamento que se espera entre aqueles que se propõem a seguir Jesus: a caridade, a empatia, o sincero desejo de ajudar e de servir. Como em tudo o que fazia, colocava-se de coração na tarefa, com devotamento e abnegação. Só uma coisa aqui para detalhar, que a gente não pode considerar os pobres simplesmente aqueles que têm dificuldade financeira, né? Mas lembrar que o pobre pode ser aquele que tem uma dificuldade emocional, né? Pobre talvez seja aquele que sinta necessidade de alguma coisa que não tem, né? E muitos, se você pensar numa Maria de Magdala, por exemplo, ela sentia necessidade de alguma coisa que ela não tinha, né? Então, pensar nesses pobres, aí não só como pobres com dificuldade financeira, mas aqueles que têm necessidade, que reconhecem a necessidade de algo mais que eles não têm, seja emocional, seja espiritual, seja o que for. Certo, crianças? Eu acho que a gente para por aqui. Eu não sei se eu fui feliz nesse resumo, porque, gente, é difícil resumir isso, viu? Não é fácil. Em todo caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar no grupo os estudos que nós fizemos na época, vou compartilhar de novo para os que não participaram, se quiserem dar uma olhada, e mesmo vocês que participaram, para recordar todas as coisas, e tem vários textos do Emmanuel aí no meio
no meio do estudo, né? Que enriquecia demais essas explicações todas aí, né? Mas chegamos até o 42, vou até marcar aqui para eu não esquecer. Eu achei muito bom algumas afirmações, né, sobre a gente ser autêntica, né? Autêntica e preocupar com os pobres de uma maneira geral, né? E várias coisas que ele mostra, a vontade, o esforço desse Paulo, né? Que ele nos surpreende, né? Apesar de ser um espírito já muito velho, muito gabaritado, como se fala, a gente não ter essa força, mas ele nos surpreende sempre. A inteligência. Eu fiz um curso sobre ele, eu não vou me lembrar qual item, mas eu posso até perguntar. Ele cita um estudo, ele fala um ensinamento, que ele diz que depois só Freud veio repetir aquele esclarecimento. Quer dizer, essa força dessa criatura, né? Que eu acho assim que é um exemplo, né? Que a gente não vai seguir pela falta de preparo, de inteligência, de visão que esse homem teve, né? Quer dizer, Jesus foi escolher a dedo um fariseu, né? Foi escolher a dedo um fariseu. É isso aí, Alcione, muito bem. Muito bom, gente. Então, semana que vem a gente prossegue ainda com o segundo capítulo. Não sei quantas reuniões a gente vai fazer aí para fazer esse resumo, mas daqui para frente a gente começa a detalhar um pouco mais, né? No começo aqui eu fui muito por alto, assim, só, né? Porque o começo não tinha muita argumentação dele, mas daqui para frente começa as maiores argumentações, que é o que nos importa, assim, mais para o entendimento da carta, né? E da missão dele, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Vamos, se Deus assim permitir, a gente volta semana que vem, prosseguindo aí no capítulo 2 da Carta de Paulo. Tá bom? Grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Val, valeu. A próxima semana.